Apocalipse 1, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Muito bem. Existem alguns conceitos que são mal compreendidos. Eu me peguei pensando essa semana que Deus me levantou para o estudo. Todo mundo tem um viés no qual ele se identifica mais e eu pensei comigo, eu preciso de resgatar mais isso, porque eu acho que eu estou fraco com a igreja na matéria do estudo. Eu vou me aprofundar mais, porque como eu preguei quarta-feira aqui, como Paulo, eu quero que as minhas mãos estejam livres do sangue de vocês. Tá? Às vezes eu falo isso, as pessoas podem interpretar mal, mas não é. É dever do pastor orientar. Eu não tenho o poder de entrar dentro da sua vida e mudar você para aquilo que é o ideal bíblico para a vida do cristão. Eu não tenho esse poder. Não me é dado também o poder de fazer seleção. Não é dado. Tanto que eu sempre falo aqui, até a mesa do Senhor, eu não posso proibir ninguém de tomar a ceia. Há denominações que proíbem. É um problema denominacional. Biblicamente, não foi dado a ninguém esse poder e essa autoridade. O que é dado é o quê? O ensino. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, vos ensinei. Analise cada um a si mesmo. Analise cada um a si mesmo. Então, não é o pastor que tem que analisar A e B ou C. É você que tem que analisar a tua vida. Outro ponto importante. Qual é o parâmetro para essa análise? Porque se eu vou analisar, eu preciso saber se eu estou bem ou se eu estou mal. Mas qual é o parâmetro para essa análise? O parâmetro para essa análise é a palavra de Deus. É nela que eu vou me enquadrar, eu vou me comparar, eu vou buscar comparações para a minha vida. E ali eu vou saber como que é o termômetro para a gente saber se estamos bem ou se estamos mal. Eu li esse texto com vocês, de Apocalipse, no capítulo 1, porque existe um conceito teológico sobre a igreja visível e a igreja invisível. Eu trouxe um texto, parte de um texto, de um livro. O que é a igreja? Uma pergunta. De R.C. Sproul. Eu fiz algumas marcações, anotei algumas coisas, eu gostaria de comentar com vocês, porque eu tive uma oportunidade uma vez no seminário de, ainda quando estudava, de substituir o pastor Demétrios. Ele precisou de faltar para uma ministração e me pediu para dar aula. Veja que responsabilidade, né? A turma do seminário. E eu trouxe esse estudo sobre a igreja visível e a igreja invisível. Por quê? Porque muitas pessoas se confundem dentro desse conceito. Ele é um conceito que tem base bíblica e nós precisamos de saber diferenciar.
Às vezes nós pegamos pessoas que não entendem e coloca tudo dentro de um único bojo. Uma coisa é a igreja instituição. Exemplo, a Assembleia de Deus Central de Saracuruna. É uma instituição religiosa. Ponto. Uma outra coisa é a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, que é dentro desse conceito chamada de igreja invisível. A de Sés, igreja visível. A igreja do Senhor Jesus Cristo, por quem ele morreu na cruz e deu o seu sangue, é a igreja invisível. Preste bem atenção, isso é um conceito teológico. Ah, mas a teologia não é bom. Teologia é o estudo de Deus. A gente pega, às vezes, as pessoas falando, é muita teologia. Então vai estudar no livro de São Cipriano. A teologia é o estudo de Deus, é o estudo da palavra de Deus, é o estudo dos conceitos. Então não vamos nos permitir dar lugar a equívocos teológicos. Equívocos com relação ao que é a teologia. A teologia é o estudo de Deus. A igreja visível e a igreja invisível, nós precisamos de saber diferenciar. Quando nós conseguimos fazer essa separação, a vida, a caminhada cristã fica mais fácil. Fica mais fácil você fazer algumas identificações e não é que você não vá se importar, é que você vai entender em qual lugar aquilo ali está. Do ponto de vista, por exemplo, do pastor. Ora, se eu não souber fazer essa separação, eu vou infartar e muito em breve vocês estarão violando o meu corpo. Estou usando de uma metáfora para vocês entenderem como muitos pastores infartam, morrem, porque não conseguem fazer tal separação. A igreja invisível, a igreja visível, as denominações religiosas, essas têm muitos problemas. Por quê? Porque nela estão inseridos todo tipo de pessoas. Tem ímpio, tem pessoas que estão no processo de conversão, tem pessoas que já se batizaram, fizeram profissão pública de fé, mas ainda não são crentes, ainda estão num processo, e dentro desse processo essa pessoa vai apresentar muitos problemas, vai precisar de cuidados, vai precisar, enfim, de uma série de atenção. Há também dentro dessa igreja visível, que são as instituições, pessoas que não são crentes, ímpios. Ímpios. Como que a gente vai identificar? O primeiro ponto que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. É o primeiro ponto. Como que você identifica um ímpio? Em contraste com um servo ou uma serva de Deus. Os frutos. E o fruto do Espírito, irmãos, é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Não existe meio termo. Vocês veem que Jesus teve muita paciência com a mulher que foi pega no ato de adultério. Ele teve muita paciência com pessoas em estado de pecado, em diversas situações. Mas tem uma categoria de pessoas que Jesus não aliviava. Eram a categoria dos religiosos. Principalmente as lideranças religiosas dos fariseus, saduceus, essênios e sacerdotes. Jesus não os aliviava. Por quê? A quem muito é dado, muito é cobrado. Por quê? Por eles serem liderança do povo, a forma como eles conduziam o povo era uma forma errada. Então,
conduziam o povo ao erro. Outro ponto. Quando aparecia alguém falando a verdade, esse alguém tinha sua cabeça colocada a prêmio numa bandeja. Numa bandeja. Às vezes, algumas pessoas já falaram até para mim que eu prego muito duro. Os meus ensinamentos são muito duros, muito confrontantes. Eu oro a Deus e eu pergunto a Deus, o que eu devo fazer então? Então agora eu vou começar a massagear o ego de bode. Estou falando isso, prestem bem atenção. Só vai pular quem for bode. A ovelha, quando vê o pastor com o cajado na mão, ela se sente o quê? Consolada. Tua vara, teu cajado me consolam. Quem pula e quem reclama, isso é coisa que eu aprendi desde a minha infância. Quem pula, quem esperneia, quem reclama, é bode, não é ovelha. É lobo, não é ovelha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus pregava a verdade e ensinava a verdade. Já pensou se Jesus fosse se preocupar com o que os fariseus pensavam? Se eles iam achar ruim ou se eles iam achar bom? Por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque a própria nação de Israel é um conceito de igreja. O fato da nação de Israel ser separada para servir a Deus já era uma sombra, um prelúdio da igreja. Como visível e também como invisível. Esse texto que eu li com vocês, que João vai dizer assim, eu me virei para ouvir quem falava comigo. E eu olhei, o que eu vi? Eu vi um semelhante ao Filho do Homem, e depois eu vi 7 candeeiros. Não, não é essa a ordem. Primeiro, ele vai dizer, eu vi 7 candeeiros. 7 luminárias. E no meio, aí sim, olha a ordem. No meio, um semelhante ao Filho de Homem. Primeiro, ele viu a igreja. Depois, ele viu o Cristo. O que você quer dizer com isso, pastor? Essa é a ordem para se enxergar, para se olhar para Deus, para as coisas de Deus. Primeiro é através da igreja. Primeiro se vê a igreja, para depois ver o Cristo. Eu já disse inúmeras vezes aqui, se alguém se assusta com as coisas que eu ensino, é porque não presta atenção no que eu prego ou no que eu ensino. Eu posto as minhas pregações no YouTube. Tem lá uns 120 vídeos lá. Vai lá dar uma olhada. Tem vídeos de 10 anos, de 8 anos atrás. Começa a assistir tudo, para ver como é que eu prego. É a mesma pregação. É a forma como eu prego, é a forma como eu ensino. Eu oro, Deus me direciona dessa forma. Ah, mas o outro pastor é mais... Cada um tem um chamado. Não estou dizendo que outros pastores sejam errados, não é isso. Eu acho que cada um tem que estar dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Então, eu entendo, como eu tenho uma vocação para o ensino, eu preciso fazer o quê? Ensinar. É a minha vocação. Ah, mas agora tu é pastor. Mas a minha vocação é ensinar. E se eu estou pastor, então vou ser um pastor que ensina. Estou errado? Uma coisa que eu me preocupo muito, eu faço essa distinção entre a igreja visível e a igreja invisível.
A igreja visível, ela precisa ser tratada com distinção. A igreja invisível é a noiva de Cristo. É aquela por quem Cristo morreu e derramou o seu sangue. Então, é necessário que haja um temor, não apenas para o pastor, mas também para os obreiros e também para toda a membresia, ao se relacionar com a igreja. Por quê? Quando eu estou falando com você, eu não estou falando com o Marquinho, obreiro da AD10. Se eu entendo o conceito de igreja invisível, eu estou olhando para a noiva do Cordeiro. Cristo derramou cada gota do sangue dele para poder salvá-lo. Eu não posso tratar a noiva de Cristo como uma meretriz. A noiva de Cristo precisa ser tratado com honra. Como nós temos tratado uns aos outros? Cuidado. Eu tenho esse temor. Tomem cuidado. Entendam a diferença. Ah, mas e a igreja visível? Sim, a igreja visível tem muitos problemas. A noiva de Cristo não tem. Ela é pura, santa e imaculada. Saibam diferenciar isso. Muitas vezes nós podemos incorrer no pecado por não fazer essa distinção, por não fazer essa separação. Você às vezes vai tratar como uma prostituta a noiva do Cordeiro por quem ele deu o seu sangue. Meu irmão, eu fico pensando como que vai ser no dia do juízo final. Eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas, as lideranças, principalmente lideranças religiosas, a forma como eles têm tratado a noiva do Cordeiro, a igreja, como um curral eleitoral, como massa de manobra, manipulando, fazendo de propósito a igreja errar. Essas pessoas vão pagar muito caro. Para esses, o fogo do juízo está preparado. E haverá um dia que Deus vai julgar e haverá punição para essas pessoas que tratam de qualquer forma a noiva do Cordeiro. Tudo isso acontece porque a pessoa se confunde. Ele acha que é uma mera instituição religiosa, então eu sou o dono. Eu faço o que eu quero. Está cheio de liderança por aí que acha que é o dono e faz o que quer. Vai pagar caro. Há pessoas que lidam e tratam com a igreja como se fosse uma prostituta. Estou usando esse termo, tá, irmãos? Porque, teologicamente, quando há adulteração da palavra de Deus, nós apontamos para uma prostituição espiritual. Ah, pastor, não tem nada a ver com isso que você está falando. Já leu o livro de Oséias? Vai lá ler o livro do profeta Oséias, depois ele volte para conversar comigo. Prostituição espiritual, quando se abandona a palavra de Deus. E é no próprio livro de Oséias que Deus vai dizer que o meu povo erra por falta de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus não é mera leitura. O conhecimento da palavra de Deus, ele vem através de estudo. E de estudo direcionado. Você precisa saber estudar a palavra de Deus, porque senão você pega um texto fora do contexto e transforma ele numa heresia. Eu já cansei de dar exemplos para vocês aqui,
quem não lembra é porque ou não participa dos estudos, ou não presta atenção no que o pastor prega. Mas eu já dei muitos exemplos aqui de textos fora de contexto que são pretexto para heresia. E as pessoas vão errando. Se as pessoas ao menos se dignassem a ler o contexto, já resolveria mais de 80% dos equívocos de interpretação. Porque é o contexto que vai dizer se aquele trecho do texto realmente está falando o que a pessoa quis dizer. Uma outra coisa que eu sempre falo a vocês aqui é sobre os atributos de Deus. Essa, para mim, é uma das melhores formas de você desbaratar e desmanchar os erros e equívocos doutrinários. É submeter o conceito proposto aos atributos de Deus. Quando você faz isso, você vê que se houver um erro, um equívoco, ele vai bater em algum atributo de Deus e não vai passar. Não passa. A questão é, às vezes a pessoa não sabe nem quais são os atributos de Deus, não conhece os atributos, como vai se submeter? Então, é necessário que a pessoa busque, que a pessoa se aprofunde no estudo da palavra de Deus, principalmente se a pessoa vai ministrar, quer ser um ministro, quer pregar, precisa estudar, precisa se aprofundar, precisa saber essas coisas. Eu não estou falando de exceções. Mas no passado as pessoas não tinham nem tempo. Entendo. A misericórdia de Deus, ela é tremenda. E Deus, em muitas circunstâncias, usou homens e mulheres, até mulheres, sim, mulheres, para poder guiar a igreja. Várias. Está na exceção, ok, mas existe. Graça e misericórdia da parte de Deus. Pessoas que passavam o dia inteiro trabalhando, pessoas que eram analfabetas, levantados por Deus, não sabiam nem ler, levantados por Deus para guiar uma igreja. Isso é campo da exceção. Misericórdia e graça de Deus naquela situação. Não é a regra. A regra é crescer na graça e no conhecimento. A regra é leia, estude, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Essa é a regra. Nós não somos guiados por exceção, porque sempre que a gente fala, eu, por exemplo, falo algo disso, alguém vem me questionar, mas não sei, há 30 anos atrás, não sei quem guiou uma igreja assim. Isso não é regra. Isso é exceção e misericórdia de Deus naquela situação. Não é regra. E hoje nós temos uma responsabilidade muito grande sobre nós, porque o conhecimento está disponível. Antes não estava, era muito difícil você ter acesso a conhecimento. Hoje, todo mundo pega um celular, você abre aí, você tem acesso. Você tem acesso a livros, você tem acesso a vídeos, você tem acesso a palestras, pregações, ensinos. Não tem desculpa para ninguém. Eu estou falando isso para vocês, porque há uma necessidade de nós entendermos e fazermos essa separação de conceito entre igreja visível e igreja invisível. Obreiros precisam estar preparados e a igreja também precisa entender esse conceito, fazer diferenciação, porque senão as pessoas entram em parafuso. Como que uma pessoa é desse jeito e é crente? Calma, meu irmão, saiba fazer separação. Dentro da igreja visível tem de tudo.
tem até ímpio. Jesus não falou que o joio cresce no meio do trigo? Ou não falou? Foi dado ao pastor arrancar o joio? O próprio Deus fará essa separação. É Deus quem vai separar. O joio é uma erva daninha. Ela danifica o trigo. E o pior de tudo, alguém aqui conhece o que é o joio? Já viram? Viu? O joio parece com o trigo. Parece. Se colocar um do lado do outro e a pessoa não tiver um conhecimento, ele não vai saber diferenciar. É igual. Assim, é muito semelhante. Vocês estão entendendo a metáfora de Cristo? O joio cresce no meio do trigo, ele parece com o trigo. Quem é leigo vai olhar e vai achar que tudo aquilo ali é trigo. A mesma coisa acontece hoje. As pessoas olham para a igreja e acham que tudo aquilo ali é crente. Acham que todos são cristãos. Todos são noiva de Cristo, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, comprada pelo sangue. Mas a verdade bíblica é que não. E aí é para nos preocuparmos? É para nós nos preocuparmos. Eu não tenho que ficar olhando para A ou B, isso é joio, isso é joio. Não, eu tenho que olhar para mim e me perguntar, será que eu sou joio? Já é algo de preocupar. Quando a gente está olhando para a vida dos outros e julgando, já é um índice incrível de preocupação. Só que as pessoas não percebem isso. Se eu estou preocupado com a vida alheia, e eu preguei isso aqui há uns 2 domingos atrás, eu estou preocupado com a vida alheia, tem algo errado comigo. Temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Tá? Isso eu estou falando a nível de igreja. Como pastor, eu preciso ensinar, então eu tenho que orientar. Eu tenho que falar para você que você tem que orar. Não era para ser necessário eu falar isso, né? Mas eu preciso de falar, porque falando, não é o seu caso. Falando, as pessoas já não oram. Falando, as pessoas já não buscam, já não leem, já não consagram, já não procuram aparar as arestas da própria vida. Se ensinando já está desse jeito, vocês imaginem se não falar. Então, prestem atenção, o pastor tem essa responsabilidade. As ovelhas têm a responsabilidade de cada um tomar conta de si. Estou falando do ponto de vista espiritual e do ponto de vista do que é mais necessário. Não é que você não possa ajudar uma pessoa em oração. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de vida com Deus. Primeiro ponto. É uma coisa que eu tenho comigo. Existem 3 escalas de prioridade. A primeira prioridade é Deus. Ou seja, a nossa fé em Deus. Ela é transcendente a qualquer instituição religiosa. Você tem a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Primeiro ponto. Isso, na escala de prioridade, vem em primeiro lugar. Está acima da igreja. Está acima de família. Está acima de trabalho. Está acima de qualquer outra coisa. Está acima da sua própria vida. O seu relacionamento de fé com Deus, ele tem que estar acima de tudo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, na escala de prioridade, isso vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, na escala de prioridade, o que vem? O quê? Não entendi. Não. Nessa escala de prioridade, vem a família. Tá? Eu não estou falando na escala do relacionamento com o próximo. Eu estou falando numa escala de instituições.
tá? Para ficar claro aqui. Em primeiro lugar, é relacionamento com Deus. Isso é uma instituição. Foi a primeira coisa que Deus instituiu, foi relacionamento. Deus criou o homem para quê? Para ter relacionamento com ele. Isso é um conceito. Leia lá em Gênesis. Todos os dias, por volta das 3 horas da tarde, o Senhor descia ao jardim do Éden e conversava com o homem face a face. A primeira coisa que foi instituída por Deus foi relacionamento, comunhão entre Deus e o homem. Então, na escala de prioridade, isso vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a família. A família foi a segunda instituição criada por Deus. A família. Muitas pessoas vão pipocar. Não, mas é a obra de Deus. Não é a obra de Deus. É a família. E muita gente se arrebenta porque não entende isso. Sou estranho, né? Mas é isso. Não. Mas muita gente Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente perde a família por causa da obra de Deus. Você vê que nos ensinos de Paulo, ele faz essa distinção. O casado cuida das coisas de casado. O solteiro ele pode se dedicar muito mais à obra de Deus do que uma pessoa casada. Querem ver como que isso pesa? Aquele que não cuida dos seus, está escrito, se não me engano é Tiago, que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Está falando de família. Então, às vezes, a pessoa não tem uma família, fica mais fácil para ele se dedicar à obra de Deus. Quem tem a família tem esse peso de responsabilidade. Quantas pessoas nós vemos por aí que a família está abandonada e o cara está se dedicando à obra de Deus? Alguém pode falar assim, é muito bonito, vamos aplaudir. Está correto biblicamente? Mas tem um monte de gente que acredita que o correto é isso. Larga a família passar necessidade e vai cuidar da obra de Deus, vai cuidar da igreja visível. Se ele está nessa situação e a Bíblia vai dizer que ele negou a fé e é pior do que o infiel, eu não sei vocês, eu vejo algo muito pesado aqui. Negou a fé e é pior do que o infiel. E não cuida dos seus, negou a fé, é pior do que o infiel. Quem não cuida da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quem não cuida da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quem não cuida da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Negou a fé. Meu irmão, negou a fé. E é pior do que o infiel, está escrito. Como que eu... Vou usar aqui uma força de expressão. Como que eu queria rasgar algumas páginas da Bíblia? Porque são coisas que vêm para nos imprensar. Ou você é, ou você não é. E por diversas vezes nós somos colocados em situações que essas coisas nos espremem e nos colocam à prova. Só um minuto. Alguém vai dizer assim, a ignorância é uma bênção. Já ouviram falar isso? E eu acredito profundamente
que às vezes a pessoa vive mais despreocupada. Depois ele presta conta lá no dia do juízo. Mas para quem adquire o conhecimento e sabe dessas coisas, o dia que tu chegar e abrir o teu armário e ver que está faltando comida, abrir a tua geladeira e ver que só tem água dentro dela e você tem filho em casa, você tem mulher, você tem uma responsabilidade, e aí? Vai para a igreja ou vai trabalhar? Aí ele vai trabalhar. Aí quem não tem conhecimento bíblico vai dizer, sei lá, trocou o trabalho pela obra. Está fora do propósito. Será? Ou será que tem alguém que não lê Bíblia? Ou se lê, não entende o que está lendo? Meus irmãos, eu trago reflexões para as nossas vidas. Reflexões. Isso soa contraditório, mas não é. Na escala de prioridade, em terceiro lugar, vem a igreja. Se a pessoa é solteiro, ele pode se dedicar. Ele não tem família, então ele não tem essa escala de prioridade. É Deus e a obra. É Deus, a fé dele em Deus, a comunhão dele com Deus e a obra de Deus. Se ele está desimpedido, está livre, está solto. Agora, se tem família, tem algo entre a obra de Deus chamado família, e é prioridade. Acima da igreja, não acima de Deus. Deus está acima. Em que situação nós podemos compreender e comprovar que Deus está acima? Exemplo: você é colocado num paredão de fuzilamento e alguém diz assim: vou matar a sua família se você não negar a Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Aí a sua fé e a sua comunhão com Deus, ela tem que estar acima da família. Aí você, não vou negar, ainda que matem a minha família. É uma questão de relacionamento com Deus. Isso é prioridade. É prioridade. Vou dar a primeira palavra ao João, depois você fala. Só para acrescentar assim, o crescimento do estudo, que está maravilhoso, os tais que procedem assim, Paulo diz que eles nem podem ter nenhum tipo de liderança dentro da igreja. Aqueles que se negligenciam com as suas famílias, não cuidam direito, eles não podem fazer nada. Justamente. Só queria colocar esse ponto porque é muito sério. A pessoa Sim. que não cuida da sua família, nega a fé e ainda quer ter liderança. Isso é muito, muito complicado e a gente vê muito isso acontecer no meio da igreja. Acontece muito. Fala, amor. Então, me veio aqui a lembrança sobre o ensinamento que teve de Tito, quando Tito foi pregar naquela ilha, né? E Paulo até disse para ele, para que buscasse homens honrados, pais de família, né? Pessoas que fossem casadas. E por outro lado aí, descreve bem sobre também a questão dos solteiros. A questão é, não sei se vai responder hoje, depois, conforme prolongar o estudo aí. Mas há uma questão que muitos líderes colocam, que para ser líder de igreja, denominação, a igreja visível, restritamente a pessoa tem que ser casado, enquanto que o solteiro, ele tem tempo, tem liberdade para fazer a obra. Já sabemos que por base de instituição há uma regra, uma escada, né? Então Tito, ele foi pregar, mas é solteiro. Então, assim, são detalhes que às vezes hoje, nos dias de hoje, também é ensinado de uma maneira muito equivocada. Tá, Também. não há impedimento para o solteiro fazer a obra de Deus. Tá, muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o solteiro cuida das coisas do Senhor, enquanto o casado cuida das coisas de casado. O que o João colocou ali são os requisitos para ser liderança da igreja, para ser, por exemplo, um pastor ou um bispo. É necessário que ele seja casado. Por que isso? Porque se ele não cuidar ou cuidar bem ou mal da sua família, isso vai demonstrar se ele
está capacitado ou não para cuidar da igreja. E ponto final. Não é pelo fato dele ter um relacionamento conjugal, não é isso. É pelo fato dele ter uma instituição sobre os seus cuidados e a forma como ele procede. Essa instituição que é a família está sob obediência? Está nos caminhos do Senhor? Essa instituição que está sobre os seus cuidados está sendo bem cuidada? Está sendo bem nutrida? Recebe a atenção que precisa? Então, tudo isso conta. Se ele cuida bem da família, ele então tem condições de cuidar da obra de Deus no sentido de ser liderança de uma igreja. Normalmente, a instituição chamada família, ela é um parâmetro para aprovar ou reprovar o obreiro. Aprovar ou reprovar o obreiro. Preste bem atenção, não estou falando de condição financeira, se o cara é rico ou se o camarada é pobre, não. Eu estou falando do cuidado. A pessoa pode ter uma condição financeira considerada baixa, mas dentro da sua realidade ele cuida. Dá para cuidar. Há outros que têm condição financeira melhor e não cuida. Porque cuidado não é só dinheiro. Cuidado não é só dar brinquedo caro para os filhos. Cuidado é ensinar, é educar. Às vezes as pessoas se preocupam de dar um videogame caro para o filho, quando na verdade o que o filho está querendo mesmo e precisando é de que ele tire 30 minutos ou 20 minutos do dia e sente com ele e vá brincar. Brincar de massinha, brincar de não sei o quê, pegar no colo, beijar, conversar. Coisas que não gasta dinheiro. Gasta algo que o dinheiro não pode comprar, que é a atenção. Atenção verdadeira, não fingida. Então, são esses parâmetros. É importante a gente falar de tudo isso, irmãos, porque no quesito igreja visível e igreja invisível, nós precisamos conhecer esses conceitos e saber diferenciar. De saber. Já vi pessoas pregando, vocês já devem ter visto também, porque vocês têm experiência também na caminhada cristã, pessoas tratando a igreja de qualquer forma. Há pessoas que usam um microfone para, por exemplo, ofender a igreja. Quando eu digo ofender, eu estou falando ofender mesmo. Uma vez, viralizou nas redes sociais um pastor mandando as pessoas irem embora da igreja porque não davam dízimo. Vocês chegaram a ver isso? Se não é dizimista, vai embora, você não pode ficar aqui. Porque outros estão dando dízimo e você está usufruindo do que outros estão dando, mandando a pessoa, não, vai embora, você não pode ficar aqui. Isso é ofensivo. É ofensivo. Até porque dízimos e ofertas faz parte da adoração a Deus. Então não adianta você forçar uma coisa se o coração da pessoa não está naquilo. Ah, dízimo é lei. Dízimo não é lei. É um outro problema das pessoas que não leem Bíblia ou quando lê errado. O dízimo é anterior. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Ninguém mandou lhe dar, não. Ele deu, ou seja, algo que partiu do coração. Jacó, quando orou ao Senhor e fez um propósito ao Senhor, ele disse o quê? Se tu me prosperares, tudo lhe darei o dízimo. Não tinha lei. A lei que eu digo, a lei de Moisés. A lei sempre existiu e esteve no coração e nas mentes dos homens. Quando se institucionalizou, aí a coisa descambou. Começaram a ter os problemas. Mas enquanto estava no coração dos homens, era graça sobre graça. Graça sobre graça. Então, até o ato de
Entregar dízimos e ofertas faz parte da adoração. Faz parte da... Não é extra culto. Já ouviram falar que não é extra culto? Desde o pastor Jonatas, que sempre ensinou isso, não é extra culto, não é um momento extra, não é um momento por fora. Faz parte da adoração. O problema é que algumas pessoas não entendem, acham que o pastor só fala de dinheiro. Não. É um momento, se vocês soubessem o que está envolvido. Não é apenas pegar dinheiro e entregar. Só um minuto. O que você está fazendo é reconhecer a graça de Deus na sua vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E eu, como pastor, já fui confrontado com isso. Já houve pessoas de chegarem até mim e entregar um dízimo de R$5. E no primeiro momento eu pensei assim, poxa vida, eu sei o aperto que essa pessoa está passando. Eu conhecia. Eu não vou aceitar, eu vou falar para ela, poxa, compra lá 1 litro de leite, eu compro um pão. Mas depois eu fui repreendido. Lembra da oferta da viúva pobre? É por isso que eu falo para vocês que o que pauta a gente, a nossa vara de medir, ela é a palavra de Deus. Cada um tem a sua fé. Gente, não é apenas pegar um dinheiro e colocar. A fé da pessoa está naquilo ali. É um momento de culto, é um momento de devoção, é um momento de adoração. E há bênçãos específicas para isso. Isso é um quesito da igreja invisível. A igreja visível muitas vezes erra, porque as lideranças só querem o quê? Arrancar dinheiro, arrancar dinheiro, arrancar dinheiro. Distorcem a palavra no intuito de arrancar dinheiro. Como eu preguei da última vez, haverá no meio de vocês lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Acontece por aí, mas não deveria ser assim. Agora, não é porque tem muita gente por aí que distorce, que faz errado, que nós não vamos fazer o correto. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Nós temos que nos guiar por ela. Nos guiar por ela para nós evitarmos de errar. Uma ou outra vez a gente vai errar. Isso é certo. Mas se nós nos guiarmos por ela, vamos errar muito menos. Diga. Então, ainda sobre esse tal vídeo em que o pastor ele manda as pessoas que não dão dízimo ir embora, eu li alguns comentários e assim, um dos comentários dizia: é bom mesmo que o pastor tenha coragem de falar isso, porque eu conheço pessoas que não dizimam, isso é um dos comentários, tá? E ainda fica reclamando das coisas da igreja, ou seja, fica cobrando, mas ela mesma não coopera. Então, quer dizer, aí está descrito uma pessoa que só vê a igreja visível, institucional, ela não Sim. conhece a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa é tratar o campo ministerial sobre os assuntos da igreja visível, outra coisa é falar com o povo. E isso aí é uma tentação para qualquer pessoa. Uma tentação para qualquer pessoa. Todos estão suscetíveis a cometer erros. Esse pastor aí, com certeza, há um contexto por trás disso. Há um contexto. Alguma coisa estava acontecendo de muito grave, ou muita conversa fiada, muita fofoca, dívidas da igreja, pessoas às vezes reclamando alguma coisa, e ele foi lá, perdeu a paciência, perdeu a linha e desabafou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos aspectos da liderança da igreja é se refrear. Por quê? Porque dentro do escopo da igreja existem vários tipos de pessoas e em vários níveis de relacionamento. Eu já falei isso aqui com vocês.
Não é a questão de que se a pessoa é um ímpio, não. Ele é um eleito de Deus, mas ele está num processo de amadurecimento e de aperfeiçoamento. Então ele vai estar dando cabeçada, vai estar tropeçando, ainda não está entendendo porque ele está na caminhada. Então, se você que já caminha muito mais tempo, aí você vê aquilo ali, aí você fala o quê? Não, você tem que tentar ter esse discernimento. Há pessoas que são contra a contribuição financeira. Já ouvi pessoas falar, eu não dou dinheiro para pastor e tal. Mas por quê? Porque aí você vai olhar o histórico da pessoa. Teve problema com pseudos pastores por aí, que enganou, arrancou dinheiro das pessoas. Eu me lembro até que o João me contou uma história uma vez, né, que para desfazer um trabalho de macumba tinha que dar tanto. Lembra que você me contou? Eu não esqueço disso. Então a pessoa passa por esse tipo de experiência e depois ele fica na defensiva achando que todo pastor é mercenário, é safado, é isso aqui. O outro ponto, tem esse ponto. O outro ponto para a gente considerar que é possível que que a pessoa esteja passando por isso. A pessoa ainda não amadureceu. Ou seja, ela não conseguiu atingir ainda o conhecimento necessário para poder libertar ele. Eu vou dizer avareza aqui, mas entendo que isso pode se flexibilizar por causa da ignorância. Talvez não é por causa da avareza em si, mas porque a pessoa ainda não atingiu o conhecimento. Então ele está achando que você está dando dinheiro para homem. Ele ainda não entendeu ainda como Abraão entendeu. Ele não entendeu ainda como Jacó tinha compreendido. Por que eu estou usando esses dois exemplos? Porque são exemplos anteriores à lei. Correto? Para que ninguém diga que é coisa da lei. Então, irmãos, às vezes a pessoa não alcançou ainda, e dentro da igreja tem muita gente, aí são níveis de relacionamento com Deus. Há pessoas que ainda estão engatinhando. Paulo não fala sobre isso? Que no início tratava com leite, alimento líquido, mas chega um certo momento, agora está na hora de ter alimento sólido. São etapas na vida da pessoa. Então nós não podemos olhar para todo mundo e achar que todo mundo está no mesmo nível espiritual, porque não está. As pessoas não estão no mesmo nível de conhecimento bíblico da palavra de Deus. Então alguns vão se equivocar mais, vão errar mais, vão estar equivocados. Não quer dizer que essa pessoa é lobo, não quer dizer que ele é joio. É um eleito de Deus que está no processo da caminhada de aperfeiçoamento, de amadurecimento. E a gente precisa entender isso. O joio, ele é ímpio. Ele é ímpio. O lobo é um ímpio. O bode é um ímpio que está ali disfarçado de crente. Como é que nós vamos saber? Pelos frutos os conhecereis. Ele parece que é crente, mas não é. Então, é fácil de identificar? Não é fácil. Por isso que nós temos que estar na oração. Por que eu digo para você que não é fácil? Porque existe a pessoa que está no processo de amadurecimento e existe a pessoa que está vivendo no engano, na iniquidade, é um ímpio. Há pessoas dentro da igreja que não são convertidas. Estou falando de igreja visível. Aí moram os grandes problemas, reside os grandes problemas. Por exemplo, as pessoas costumam julgar a igreja por causa de uma ou outra pessoa que pisa na bola. Então, a pessoa comete um pecado, comete erros, faz isso e faz aquilo. Aquela igreja não presta. Então, esse tipo de comentário é o tipo de comentário que revela o tamanho da ignorância da pessoa, seja ímpio ou seja crente, porque as pessoas falam, só um minuto. Porque as pessoas falam. Então, ou seja, não tem um discernimento de fazer a separação de uma igreja visível de uma igreja invisível. Vamos voltar à visão de João.
Ele olha e a primeira coisa que ele vê é a igreja. Depois ele vê o Cristo. Tem algo de extraordinário nisso aqui, meus irmãos. O Cristo se revela para o mundo através da igreja. E não é da igreja invisível, porque aí entra uma outra questão que às vezes a pessoa se confunde. A igreja visível e a igreja invisível, elas estão assim, ó, intercaladas. Intercaladas. A igreja invisível, a igreja visível, ela é a expressão física, visível, palpável da igreja invisível. Ou seja, aquele projeto de Jesus Cristo que está lá em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer assim, e sobre esta afirmação, ou sobre esta pedra, como você queira dizer, sobre essa afirmação, eu estabelecerei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Invisível, é um conceito de igreja perfeita, fundada por Cristo, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Por que perfeita? Da ótica do tempo, nós estamos sofrendo a ação do tempo. Alguém vai falar, agora vai falar sobre a teoria da relatividade de Einstein. Não é isso. Na teologia, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Vocês sabem disso. Às vezes a pessoa pensa assim, porque Deus entende de um... Não, literalmente não é a mesma coisa. Deus habita na eternidade. Não sei nem se é correto dizer isso. O tempo de Deus é eternidade. Sabe o que isso significa? Não há tempo. A eternidade em Deus não há tempo. O que eu quero dizer com isso? Para Deus está tudo cumprido. Entende? Então, por exemplo, a noiva de Cristo, nós dizemos assim, ela é perfeita. Por quê? Porque no tempo de Deus, Cristo já remiu. No tempo de Deus, que é a eternidade, ele já remiu, ele já salvou, já libertou, já voltou, já buscou. A igreja já está unida com ele por toda a eternidade. No tempo de Deus, tudo isso já está feito. Não vai mudar. No tempo do homem, nós estamos vivendo cada segundo, centésimo e milésimo desse processo, mas para Deus está cumprido. Ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, aquele que há de vir. Vejam que coisa interessante, o livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. As pessoas entram em parafuso com isso, porque o tempo de Deus, a gente diz o tempo de Deus, não é o mesmo dos homens. O tempo é algo que foi criado. Nós somos criaturas, estamos inseridos no tempo. Deus está fora do tempo. Então, para ele, está tudo na palma da mão dele. Passado, presente e futuro. Passado, ele está lá. Presente, ele está lá. O nosso futuro, ele está lá. Está tudo na palma da mão dele. E ao mesmo tempo. Para nós, é difícil entendermos isso. Porque nós somos limitados ao tempo. Entendeu? Mas, para Deus, não. Então, a igreja, ela é pura, santa, perfeita. A igreja invisível. E está tudo feito e tudo cumprido. Aí vem eu, né, sem ter discernimento e entendimento, e vou falar assim, essa igreja não presta, não vale nada. Essa igreja não presta, não vale nada.
Vejam o tamanho da disparidade, da incoerência, da ignorância. E as pessoas fazem isso todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Do ponto de vista da eternidade de Deus, nós já fomos aperfeiçoados. Nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já estamos na glória. É difícil de entender isso, né? Algumas pessoas não alcançam. Do ponto de vista do tempo do homem, estamos vivendo os segundos desse processo. Fala, Marco. O senhor comentou 2 vezes sobre a questão de conhecer a pessoa, né, através dos frutos. Eu costumo, não sei se estou correto, mas eu costumo usar a questão do longo prazo. A questão do tempo foi bem colocada aí, não vou repetir, então está bem explicado. Mas, enfim, se eu conhecer determinada pessoa no dia de hoje, eu vou procurar estar sendo observador dessa pessoa durante um certo tempo. Eu não estou falando uma semana, um mês. Eu até posso levar mais de um ano. Mas se a minha observação estiver mostrando que as coisas que a pessoa erra ou tropeça são repetitivas durante todo esse processo, eu já procuro me afastar um pouco daquela pessoa. Porque, de uma certa forma, ela não está mostrando frutos dignos de arrependimento, né? É claro que, como foi dito aqui no princípio, nós não temos o poder de entrar na mente ou no coração da pessoa e mudar ela. Por mais que a gente tenha a palavra e fale para ela, olha, isso aqui está errado, isso aqui é o certo. E, assim, é o Espírito Santo que vai convencer ela. Mas o longo prazo, isso eu tenho usado a observar a pessoa que se chega até a mim. Porque é um trecho na Bíblia que diz que a gente tem que escolher nossas amizades a fio. Então, até isso é muito importante, né? Não sei se eu tenho agido assim durante anos, né? Então, assim, a longo prazo, eu procuro conhecer uma pessoa, eu observo, mas se eu ver que não está sendo bem agradável, não está me fazendo muito bem ou não faz bem aos outros, eu procuro me afastar. Amém. Esses são os problemas da igreja visível. Entendeu? E existem dois problemas aí. Uma pessoa que você identifica que é problemática e a forma como você interage com isso. Dois problemas. Dois problemas. Por exemplo, será que nós estamos sendo inteiramente justos? Volto a dizer, algumas vezes nós não conhecemos a raiz do porquê a pessoa está daquela forma. Às vezes, quando você senta para poder conversar, você vai ver que a pessoa passou por muitas coisas, muitos problemas, e isso acabou afetando a forma dessa pessoa entender a vida. Às vezes a gente convive com algumas pessoas, pessoas extremamente brutas. Extremamente brutas. Pessoas que hoje nós vamos julgar como sem educação, bruta, fala alto, grita, e trata as pessoas assim com muita rispidez e tal. Aí qualquer um vai poder julgar e vai dizer assim, nossa, pessoa, vou me afastar, vou ficar longe, vou isso, vou aquilo. Essa é a impressão do ser humano. Humanamente falando, nós vamos entender assim. Mas quando você consegue, por exemplo, conversar com essa pessoa, e essa pessoa começa a conversar contigo, ela começa a falar, não tive carinho de pai e de mãe, era espancado todos os dias, passei fome, eu tinha que entrar para dentro de mato para poder ver se achava semente, alguma raiz, alguma coisa para comer, porque não tinha o que comer. Passava fome todos os dias, era violentado. Aí você fica à vontade para falar assim, mas isso não tem nada a ver. Fica à vontade. Fica à vontade para falar que isso aí não vai influenciar na personalidade dessa pessoa. Né? Para mim, eu entendo que influencia. Dá para a pessoa superar isso? Dá para superar. Dá para tentar ajudar, a pessoa tem que querer, muita força de vontade, tentar superar isso tudo. Só que, quando nós temos uma concepção ampla do contexto,
você passa a entender melhor o porquê que aquela pessoa é assim. Não estou falando que justifica, eu estou falando que explica. Por que toda essa grosseria? Por que toda essa rispidez? Pessoa que foi machucada. Quer ver só? Um exemplo aqui, é só uma metáfora, tá? É só uma comparação. Um animal que está machucado, por exemplo, um cachorro, tá? Ele está sentindo muita dor. Se você chegar ali para poder tentar ajudar ele, quando você tocar nele, qual é a primeira atitude que ele vai fazer? Vai te morder. Ele está sentindo dor, ele está machucado, ele não compreende que não é você que está causando essa dor a ele. Então, a defesa dele é o quê? É o contra-ataque. Eu passei por isso. Vou levar um cachorro para o veterinário e me mordeu um monte de vezes. Um monte de vezes. Levando ele para o veterinário, tentar ajudar. Um monte de vezes me mordeu. Lembra do candango? Porque estava sentindo dor. Isso é só uma metáfora. Ah, está comprando um cachorro. É só a metáfora da dor e do sofrimento. Agora vamos aplicar isso aqui. A pessoa está com dor, está sofrendo. Então, isso vai prejudicar o relacionamento dele com outras pessoas. Você pensa uma pessoa que foi maltratado, foi violentado, sofreu diversos tipos de abuso. Essa pessoa tem problemas, vai ter problemas de relacionamento com o próximo. Então, essa pessoa precisa de passar por tratamento. É um sistema de defesa, irmão. É a defesa dele. Há pessoas, por exemplo, que são grossas porque ele não consegue falar com mansidão, com calma, porque ele nunca teve isso na vida. Então, existem gatilhos nessa pessoa. Ah, você está falando bobeira, isso é coisa de psicologia. Sim, o maior psicólogo de todos foi Jesus Cristo. A maior psicologia, a melhor psicologia está dentro da palavra de Deus. Querem ver só? Aí Freud vem no ano de 1900 e alguma coisa e vai falar sobre a cura pela fala. Aí todo mundo bate palma, que coisa interessante. Ei, a Bíblia já manda a gente orar sem cessar. Vai falar com Deus. Entra, fecha a porta do quarto e vai falar com Deus. A Bíblia já falava isso há muito tempo. Vai falar, vai desabafar, vai colocar isso para fora. Mas não adianta eu falar, desabafar, colocar isso para fora com o Mauro. É com Deus, é para Deus. O problema é que as pessoas oram e não se abrem para Deus. Às vezes vai querer se abrir para uma outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A esmagadora maioria das pessoas não estão preparadas para aconselhar ninguém. Não estão. Ímpio, o crente. Ainda que a gente fala ímpio, mas eu estou dizendo, pode ser até uma pessoa que a gente julga ser uma pessoa decente, né, e tal, mas não tem a perspectiva cristã para poder fazer um aconselhamento. E segundo, além de não dar conselhos bons, a pessoa vai pegar aquilo que você confidenciou e vai sair espalhando. Sabe por quê? Porque todo mundo tem alguém de confiança. Todo mundo. Vamos lá, o Marquinho é alguém da minha extrema confiança. Aí eu reporto para ele um problema de alguém que confiou em mim. Marquinho, não comenta com ninguém não, tá? Pô, tô desabafando aqui, ó, fulano tá passando por isso e isso. Maravilha. O Marquinhos tem alguém de extrema confiança dele. Aí ele vai e fala com aquela pessoa. Aí aquela outra pessoa tem alguém de extrema confiança. E vai indo. Todo mundo tem pessoas de extrema confiança. Sabe qual é a verdade? Ninguém é de confiança.
Já imaginou se eu for falar tudo que eu escuto dentro de um gabinete? Gente, e o pior não é isso. Vocês já fizeram aquela brincadeira de falar no ouvido e o outro vai falando, falando para chegar no final ver como é que ficou a frase? Você fala assim, maçã é gostoso, eu gosto, e fulano de tal também gosta, e fulano de tal não gosta. Você fala para o primeiro, aí vai passando. Quando chega lá no final, a pessoa vai falar assim, o mundo está acabando e fulano de tal está torcendo para todo mundo morrer. Façam essa experiência. Aí, as coisas vão mudando, vão tomando outros contornos. E vira, sabe o quê? Fofoca, calúnia, difamação. Então, nesse processo de aconselhamento, pouquíssimas pessoas estão preparadas para fazer tal coisa. Tome muito cuidado com quem você se abre. Tome muito cuidado para quem você vai confidenciar as coisas. Tome muito cuidado. Tem coisas que a gente só deve confidenciar para Deus. Tem coisas que só se deve confidenciar para um profissional. Se for o caso de um tratamento, de uma terapia, só confidenciar para um profissional. E a melhor terapia que existe, volto a reiterar, é a oração. A oração e seguir a palavra de Deus. Você já ouviu falar do termo igreja invisível? A ideia da invisibilidade da igreja foi primeiramente desenvolvida em profundidade por Agostinho de Hipona, teólogo do século V. Ele fez uma distinção entre igreja invisível e a igreja visível. Essa distinção tem sido frequentemente mal compreendida. O que ele quis dizer por igreja visível foi a igreja enquanto uma instituição que enxergamos visivelmente no mundo. Ela tem uma lista de membros em seu hall e podemos identificá-los. Então, esse é um resumo do conceito de igreja visível e invisível. Visível porque você pode ver, você pode identificar essas pessoas. Antes de considerarmos a igreja invisível, deixe-me fazer uma pergunta. Você precisa ir à igreja para ser um cristão? A frequência na igreja, se você for fisicamente capaz, é um requisito para ir para o céu? Veja que são perguntas. Em um sentido bastante técnico, estritamente técnico, a resposta é não. No entanto, devemos nos lembrar de algumas coisas. Cristo, através da palavra, ordena a seu povo que não abandone a comunhão na congregação. Hebreus 10, 25. Quando Deus constituiu o povo de Israel, ele os organizou em uma nação visível e colocou sobre eles uma obrigação solene e sagrada de se congregarem na adoração pública diante dele. Preste bem atenção. Quando Deus institui a nação de Israel e institui para eles uma adoração pública, solene e congregacional, isso já era a sombra da igreja. O princípio é o mesmo. Quando Deus institui a nação de Israel para ser um povo separado, essa separação não é uma separação para dizer que Israel era melhor do que os outros povos ou que era o único e que o resto ninguém prestava. Não. A responsabilidade era que
Israel pudesse guiar as outras nações à comunhão com Deus. Porém, eles não compreenderam isso. Eles não compreenderam isso. Havia conceitos religiosos na liderança religiosa de Israel que olhava para os gentios de outras nações e enxergavam nele. Há literaturas escritas sobre isso. Enxergavam os gentios como combustível para o fogo eterno da condenação. O fogo da condenação eterna, o combustível, a palha, vai ser esses aí. Eles, em resumo, tá? Não todos, mas de uma forma ampla, de uma visão geral, a nação de Israel não cumpriu o papel de ser guia para outras nações. Muito pelo contrário, ela causou divisões. Sabe por quê? Porque até na adoração do templo, os estrangeiros não podiam se aproximar. Eles ergueram um muro em volta do pátio do templo. Ou seja, da parte de dentro do muro, os israelitas podiam ficar e prestar a sua adoração. Os estrangeiros, ainda que convertidos, tinham que ficar do lado de fora do muro. Eles não entenderam o chamado de Deus para eles, para serem guias. Deus tem, o princípio é o mesmo, Deus tem um chamado para a igreja. O chamado para a igreja é para que o mundo possa glorificar a Deus através das nossas obras, para que o mundo possa ter um contato com Deus através de nós. O nosso relacionamento com Deus precisa apontar para isso. Volto a lembrar vocês. João virou-se para ver quem falava com ele. Primeiro ele viu a igreja, depois ele viu o Cristo. O mundo precisa olhar e ver a igreja. O mundo só vai conseguir chegar a Cristo e ter uma visão de Cristo ao olhar para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É por isso que Paulo vai dizer que nós contemplamos e refletimos a glória de Deus. Somos como um espelho. Mas espelho do quê? Um espelho, isso não é música não, tá, irmãos? Isso está escrito, tá? Isso está escrito, que reflete a imagem de Cristo. Quando os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, em Antioquia, está lá em Atos 15, 16. Capítulo 15 ou capítulo 16. Os cristãos foram chamados, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ali o significado é pequenos cristos. Na tradução é parecidos com Cristo. Quando o mundo olha para nós, o que eles estão vendo? Eles estão vendo a imagem do primeiro Adão ou do segundo Adão? Quando o mundo olha para você, ele vê você ou ele vê Cristo refletido? Não precisa de me responder. É só para nós encerrarmos e irmos embora com essa reflexão. A igreja invisível, ela se revela para o mundo através da igreja visível, nós. Se somos igreja no conceito invisível, no conceito espiritual, no conceito do entendimento, do conceito da comunhão particular para com Deus, do conceito do entendimento do processo eterno que já está cumprido. Todas essas coisas, o sangue derramado, a compra, salvos, lavados e remidos de uma vez por todas, todas essas coisas têm que se refletir na nossa vida. E agora, como igreja visível, ou seja, a igreja que o mundo consegue ver, que o mundo consegue identificar, eles vão olhar para nós e
precisa passar por nós para chegar a Cristo? Será que nós temos sido um canal facilitador para que as pessoas cheguem até Cristo? Ou será que nós temos sido pedra de tropeço? As pessoas precisam de olhar para nós e ver a glória de Deus. Está escrito. Mateus 5:17. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se uma pessoa está em Cristo, ela é chamada a participar da koinonia. Koinonia significa a comunhão com os outros cristãos e a adoração a Deus de acordo com os preceitos de Cristo. Quando ele comenta aqui que tecnicamente não é necessário que uma pessoa faça parte de uma igreja visível para ser um cristão, ele fala de termos estritamente técnicos. Por quê? Porque há situações que a pessoa não pode congregar. E por causa disso ele deixa de ser cristão? Vamos lá. A pessoa é um paciente que está no hospital e se converte a Cristo, ou já é um cristão, ou seja, não sei, simplesmente ele não pode congregar. E aí? Ele não é cristão? Ele não pode vir à igreja? Então ele não é crente? Não é salvo? Vai para o inferno? Quanta ignorância na vida das pessoas que eu já ouvi. Muita ignorância. Então, quando ele diz estritamente técnico, são por causa de situações em que pessoas não conseguem congregar, seja por motivos de enfermidade, motivos de perseguição. Há locais em que as pessoas não conseguem congregar, porque ele é perseguido até pela família, ele está sozinho. Sozinho. Nós não temos ideia do que é isso. A gente não faz ideia. Mas há cristãos no mundo que não têm como congregar. Ele se converteu, alguém pregou para ele, ele orou e agora a vida dele está por conta da graça e misericórdia de Deus. Não tem igreja, não existe igreja. Então, há situações, né, que mostram e demonstram que não tem, a pessoa não deixa de ser cristão. Quer ver? O malfeitor da cruz teve tempo de congregar? Ele conseguiu cumprir os sacramentos, como o batismo, tomou ceia? Mas Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. O problema é a pessoa pegar esse conceito e dizer assim, então eu vou ficar em casa. Vejam que são situações específicas que não se aplicam para todas as pessoas, se aplicam para um número reduzido. Por que eu estou falando isso? Porque, em contrapartida, enquanto nós temos pessoas, como por exemplo o malfeitor, que não teve condições de congregar, nós temos, por outro lado, por exemplo, em Atos, a igreja reunida, crescendo na graça, cheia do poder do Espírito Santo, em comunhão, em oração juntos. Então, são situações e situações, e não se aplica a todos. Então, há pessoas, por exemplo, o movimento de desigrejados, né, que dizem que não precisa. Há um equívoco aqui. Tecnicamente, não há essa obrigatoriedade por causa de algumas situações que eu acabei de citar aqui, e podem haver outras situações, mas não é, isso não é a regra, é a exceção. A regra é que a igreja
congregue. É o ajuntamento dos santos. Então, no meio dessa igreja visível está a igreja invisível. Nem todos da igreja visível são igrejas invisíveis. Mas no meio da igreja visível está a igreja invisível. Não sei a proporção, não sei a quantidade, mas ela está. Ela congrega. E nós, na próxima aula, eu vou falar sobre alguns aspectos que nós devemos avaliar para sabermos, para nós mesmos olhar para nós e sabermos se nós somos igreja visível ou invisível, e algumas coisas que nos servem de alerta. Não estou dizendo que a pessoa não seja, mas que está demonstrando sinais de que não é igreja. E nos servem de alerta. Então, vai ficar para a próxima aula. Amém?